Você já parou para pensar em como você pensa? Parece uma pergunta estranha, mas a nossa mente é uma máquina complexa, com diferentes engrenagens para cada tipo de raciocínio. Hoje, vamos fazer um mergulho profundo no fascinante universo do pensamento, do juízo crítico e da linguagem, entendendo não só como eles funcionam quando estão saudáveis, mas também o que acontece quando algo sai dos trilhos. Fique comigo, porque no final deste vídeo, você terá uma nova perspectiva sobre a mente humana. Vamos começar pela base de tudo: o pensamento. Existem várias formas de pensar. O pensamento lógico é o mais direto, aquele que segue regras claras e racionais. É o que você usa para resolver um problema de matemática, como 2 mais 2 é igual a 4. Simples assim. Depois, temos o pensamento indutivo. Aqui, partimos de observações específicas para chegar a uma conclusão geral. Por exemplo, se você observou 100 cisnes e todos eles eram brancos, você poderia concluir que todos os cisnes do mundo são brancos. É um salto do particular para o geral. O oposto disso é o pensamento dedutivo. Ele parte de uma regra geral para explicar um caso específico. O exemplo clássico é: todos os homens são mortais. Se Sócrates é um homem, logo, Sócrates é mortal. Partimos da regra geral para entender o caso específico do Sócrates. E por último, temos o pensamento intuitivo. Sabe aquele estalo, aquele palpite certeiro que surge do nada, sem um passo a passo lógico? É a sua intuição em ação. Uma compreensão imediata que parece vir de outro lugar. Agora, vamos explorar o lado mais complexo: as alterações do pensamento que aparecem na psicopatologia. Uma delas é a desintegração de conceitos. Aqui, as palavras perdem seu significado original. Por exemplo, uma pessoa com esquizofrenia pode apontar para uma cadeira e chamá-la de destruidor de átomos, criando um significado totalmente novo e particular para aquele objeto. Outra alteração é o pensamento mágico. A crença de que seus pensamentos ou ações podem controlar a realidade, ignorando a lógica. É como a criança que acredita: se eu não pisar nas linhas da calçada, minha mãe não vai ficar doente. Isso é muito comum no transtorno obsessivo-compulsivo, o TALC. Temos também o pensamento vago, que é a falta de clareza e precisão. Imagine alguém olhando para uma mancha de tinta no famoso teste de Rorschach e sendo incapaz de definir qualquer coisa, dando apenas respostas genéricas e confusas. E por fim, o pensamento concreto, que é a incapacidade de entender metáforas e abstrações. Se você disser a alguém com esse tipo de pensamento: quem tem boca vai a Roma, ela pode entender literalmente que precisa ter uma boca para viajar fisicamente até a cidade de Roma, perdendo todo o sentido figurado da expressão. Agora que entendemos o pensamento, vamos para a segunda parte: o juízo crítico, ou juízo de realidade. É a nossa capacidade de avaliar o mundo ao nosso redor. E sim, todos nós cometemos erros simples. Por exemplo, a confusão de semelhanças. Você já confundiu um estranho na rua com um amigo só porque ele usava a mesma camisa? Isso é um erro de juízo. Outro erro comum é a causalidade circunstancial, que é achar que uma coincidência é uma relação de causa e efeito. Sabe aquela história de choveu logo depois que lavei o carro, então lavar o carro faz chover? É exatamente isso. Também existe o engano dos sentidos. Como quando acreditamos que um bastão mergulhado na água está torto por causa da ilusão de ótica. São erros normais e corrigíveis. No entanto, as coisas podem ficar mais sérias. Existem as ideias sobrevaloradas. Elas não são delírios, mas são crenças com uma carga emocional tão forte que dominam a vida da pessoa. Na anorexia, por exemplo, uma pessoa que pesa 40 quilos pode se olhar no espelho e ter a convicção absoluta de que está gorda. É uma distorção grave da autoimagem. Na hipocondria, a pessoa tem a convicção de que está doente. Uma simples dor de cabeça se transforma, em sua mente, na certeza de um câncer no cérebro, mesmo que todos os exames médicos digam o contrário. E em casos mais raros, como a apotemofilia, a pessoa tem o desejo intenso de amputar um membro saudável, sentindo que aquela parte do corpo não lhe pertence. E no extremo das alterações de juízo, encontramos o delírio,
uma característica central da psicose. O delírio é uma certeza absoluta e irrefutável sobre algo impossível. A pessoa não tem dúvidas. Por exemplo, alguém pode acreditar firmemente que o Polícia Federal norte-americana implantou um chip no meu dente para controlar meus pensamentos. Mesmo que um dentista mostre um raio-x provando que não há nada ali, a pessoa continuará acreditando. A convicção é total e não pode ser abalada por argumentos lógicos. Chegamos à nossa terceira e última parte. A linguagem. A forma como nos expressamos é fundamental. A linguagem tem várias dimensões. A fonética e a fonologia cuidam dos sons da fala. É a capacidade de pronunciar corretamente os sons, como a diferença entre pato e bato. A semântica é o significado das palavras. É saber que manga pode ser tanto uma fruta quanto a parte de uma camisa, dependendo do contexto da frase. Já a sintaxe cuida da ordem e da gramática. É por isso que dizemos, eu fui ao mercado, e não, mercado eu ao fui. A ordem importa. E, finalmente, a pragmática, que é o uso social da linguagem, é entender uma ironia, saber a hora de falar e a hora de ouvir numa conversa, respeitando as regras não ditas da comunicação. A linguagem também tem diferentes funções. A função referencial foca na informação, como em a prova será no dia 15 de novembro. A função emocional expressa o sentimento de quem fala, como em eu estou tão triste hoje. A função fática serve para testar o canal de comunicação. Sabe quando você diz, alô, tá me ouvindo? Aham. No telefone? E a função poética, que foca na beleza da mensagem, como na famosa poesia. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Assim como o pensamento e o juízo, a linguagem também pode sofrer alterações. O mutismo é a ausência total de fala. O paciente simplesmente para de responder, mesmo estando acordado e consciente. A ecolalia é a repetição automática da fala do outro. Se o médico pergunta, qual o seu nome? O paciente responde repetindo a pergunta, qual o seu nome? E temos a coprolalia, que é o uso involuntário e incontrolável de palavras obscenas. A pessoa solta palavrões no meio de uma frase sem querer. Algo muito associado à síndrome de Tourette. Ufa! Percorremos um longo caminho, desde o simples 2 mais 2 até as complexidades dos delírios e das alterações de linguagem. A mente humana é realmente um universo de possibilidades. Entender como ela funciona, tanto em seu estado normal, quanto em seus desvios, nos ajuda a ter mais empatia e conhecimento. É importante lembrar que se você ou alguém que você conhece está passando por dificuldades relacionadas a qualquer um desses temas, procurar ajuda profissional é fundamental. Psicólogos e psiquiatras são os especialistas que podem oferecer o diagnóstico e o tratamento adequados. Não hesite em buscar apoio. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor para você. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com quem possa se interessar e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.